que significa santificação, santo, separado. E talvez você olhe e fale: ah, mas essa é uma conferência de jovens. Não, irmãos, a conferência de jovens, o evento de jovens foi lá, qual foi o dia mesmo? Em janeiro? 24, 25 e 26. Hoje os jovens estão servindo vocês para ministrar sobre santidade. E santidade não é só para jovens, é principalmente para quem já está vivendo uma vida avançada na presença do Senhor, porque a santidade é para todos nós. Nós não podemos viver sem a santificação. E lendo essa palavra, irmão, meditando nisso, eu já ministrei essa palavra, mas o Senhor, Ele me chamou a esmiuçar, a buscar mais sobre essa palavra, e ela tem falado comigo. Por isso que ela é o tema, o versículo 14 é o tema do Kadosh, porque tem muita coisa que Deus vai fazer através dessa santificação na tua vida. Porque quando se é solteiro, há uma santificação em nossas vidas, para que nós podemos se guardar para o momento certo. Mas quando nós casamos, há uma santificação em nossas vidas mais séria, que nos traz uma aliança com Deus e uma responsabilidade. Como assim, pastor? Quando você casou, você fez uma aliança, não só com seu cônjuge, mas também com Deus. Um elo de 3 partes, que Ele é a parte mais forte, mas também nós somos as partes que vêm cuidando um do outro, para que não se quebre. E a gente, quando vai nesse momento do casamento, muitas vezes a gente entra em Eclesiastes capítulo 4, versículo 19, falando do cordão de 3 dobras. Isso, o que é isso? Isso é a santificação de Deus sobre nossas vidas, a qual Ele fala que nós temos que se esforçar para viver em paz com isso e ter uma vida santa, porque sem isso nós não veremos o Senhor. E eu quero te falar uma coisa: nem ver o Senhor, que é a sua salvação, nem as coisas de Deus, que é através do reino de Deus. Você vive um reino de Deus nessa terra, que você só vai viver através da santificação. Você só vai viver os benefícios desse reino, você só vai expandir o reino de Deus através da sua vida, quando você viver essa santificação. Quando você entender o sentido dessa palavra, e não tem como você viver aquilo que Deus tem preparado para você, se você não viver esse kadosh, essa separação na sua vida, para que você possa viver um novo tempo e uma nova história. Quem está entendendo isso, dá uma glória a Deus em nome de Jesus, aleluia. Então o Senhor, Ele nos chama para isso. O Senhor, Ele nos chama para viver esse propósito com Ele. Para andar com Deus, precisa ser separado. Para você andar com Deus, você não pode ser como todo mundo. Para andar com Deus, você precisa se separar. E deixa eu te falar, muitas vezes você vai se separar até das suas próprias vontades, e principalmente daquilo que vai te afastar do centro da vontade de Deus. Por quê? Porque Deus, Ele está te aperfeiçoando em amor. O Senhor, Ele está trabalhando na tua vida, e através dessa santificação, Ele está te levantando para viver um novo processo. Porque Ele fala: cuidem um dos outros, para que nenhum de vocês deixe de experimentar a graça de Deus. Que graça? A graça que foi derramada naquela cruz, a graça que foi através de Jesus, a graça que Ele entregou para mim e para você, que tem mudado a tua história, que tem te levantado, que tem te perdoado, que tem te curado, que tem te libertado, que tem trouxe para você a salvação eterna. E você está aqui sabendo que tem uma eternidade esperando por você. Se eu fosse você, já estava reagindo a essa palavra, porque só aquele que sabe que é salvo tem uma alegria entusiasta no coração, para que possa viver um novo tempo na presença do Senhor. E só quem é salvo aqui dá um glória a Deus em nome de Jesus, aleluia. Aí ele fala que fiquem atentos, para que não brote nenhuma raiz venenosa de amargura, que causa perturbação, contaminando a muitos. Vigiem, para que ninguém seja imoral ou profano como Esaú. E isso há
um trabalho do inimigo sobre nossas vidas e contra nossas vidas para nos tirar do centro da vontade de Deus. Muitas vezes, irmãos, nós abrimos brechas em nossas vidas para a raiz de amargura, a qual a palavra está falando, que entra em nossas vidas, faz moradas e profana a santidade de Deus em nossas vidas, porque Ele fala, se esforce, e muitas vezes a gente está se esforçando, mas a gente deixa de se esforçar, e a gente deixa as mínimas coisas do inimigo tomar as nossas bênçãos, começar a contaminar a nossa alma e o nosso coração, a gente deixa as mínimas coisas entrarem, a gente deixa as mínimas coisas usufruírem em nossas vidas, e o inimigo começa a tomar lugar, e é isso que eu quero alertar para você, porque você tem uma palavra de Deus, amém? Você tem uma promessa do alto sobre a sua vida. Deus, Ele tem planos e projetos na tua vida, e você precisa tomar posse de tudo aquilo que Deus tem para você, e tomar conta, porque aquilo que Deus tem para você é para você, e há uma responsabilidade sobre a tua vida de viver tudo aquilo que Deus preparou para você. Porque, irmão, quando o Senhor Ele separa um plano dEle para nossas vidas, não vai depender de mim, vai depender de quem? Você. Aquilo que cabe a mim depende de mim. Aquilo que é para mim, mas aquilo que Deus preparou para você, somente você pode viver. Aquilo que Deus Ele preparou para a sua família, só a sua família vai viver. E é isso que essa palavra está falando, quando Esaú, e aqui a gente entra nessa palavra, ele se encontra com seu irmão. Esaú, ele tinha na mão uma primogenitura. Sabe o que é isso, irmãos? Ele tinha um legado a viver, ele tinha algo sobrenatural dos céus, preparado para a vida dele, uma sequência extraordinária, que daria até Jesus, um plano celestial, para que ele pudesse viver, assim como você tem uma promessa, a promessa de Esaú também tinha. E nesse momento, irmãos, o que acontece? Esaú, ele encontra o seu irmão Jacó, que não tinha a primogenitura, entenda isso, em nome de Jesus, não tinha a primogenitura, ele não tinha a bênção. Jacó, a gente sabe, lendo a palavra, que ele tinha uma falha no seu caráter. Jacó, ele era mau caráter, ele era mal visto pelo seu pai, mas a sua mãe gostava dele, e a gente sabe a história, mas a palavra e a bênção estava na vida de Esaú. Só que chegou um momento onde Esaú chegou, e ele estava com fome, uma necessidade física. Jacó estava ali preparando uma sopa de lentilha, um guisado, e ele falou, me dá essa sopa de lentilha, e Jacó viu uma oportunidade de tirar aquilo que era mais valioso da vida de Esaú, porque ele queria. E ele falou, troca, eu te entrego a sopa, mas me entrega a primogenitura. E ele falou, amém, pega. Sabe o que é isso, irmãos? Ele abriu uma legalidade espiritual na vida dele, entregando aquilo que era mais valioso para o seu irmão. Tem coisas em nossas vidas que Deus entrega que é valiosa, e nós não estamos cuidando. Tem coisas nas nossas vidas que o Senhor já entregou em nossas mãos. Tem coisas que você orou, que já está nas tuas mãos, e você não está cuidando. Só porque você conseguiu, você está tratando de qualquer maneira. Só porque já é natural, não é mais uma novidade, você vai tratar de qualquer modo. E o inimigo tem pedido isso de você, e muitas vezes você está entregando aos poucos. O inimigo, ele está a fim de usurpar a sua vida e tirar e fazer você não viver as bênçãos que Deus tem preparado para você.
para que você não possa viver os planos dos céus para a sua vida, que você não possa viver os planos que são bons, agradáveis e perfeitos, que Deus ele já tem preparado para a sua vida. Mas muitas vezes nós estamos distraídos em tudo aquilo que o mundo oferece, mas estamos distraídos nas coisas de Deus, e o Senhor tem preparado para nossas vidas, mas nós estamos deixando ir embora. Tem muita gente hoje, irmão, trocando as bênçãos de Deus por um bloquinho de carnaval. Tem muita gente hoje trocando a família que Deus deu por um momento de prazer. Tem muita gente hoje trocando aquilo que é mais valioso na sua vida por um momento qualquer no mundo. Mas você está aqui para ser atentado àquilo que Deus tem preparado para a tua vida, para que você possa tomar posse de tudo aquilo que Deus já te entregou, já está na tua mão. Mas você precisa cuidar, você precisa regar, você precisa levantar, você precisa direcionar, e o Senhor vai te levar a viver um novo tempo, porque aquilo que Deus te entregou é precioso. Aleluia. Porque é um momento, irmão, em que há uma necessidade física, não pode controlar a nossa eternidade. Você não pode trocar aquilo que Deus colocou na tua mão, que aquilo que Deus confiou a você, por qualquer coisa. Uma aliança com você. Você que é jovem, Deus ele tem uma aliança com você na sua juventude. E se você continuar vivendo tudo aquilo que Deus tem preparado para você, o Senhor ele vai construir em você uma família, um ministério, bênçãos. O Senhor ele vai começar a realizar muitas vezes o desejo do teu coração, mas que atrela a vontade dele. Mas tudo aquilo que Deus tem é grandioso, é maravilhoso, é maior. A você que Deus entregou uma família, que é o bem mais precioso que você tem, entenda que aquilo que Deus entregou para você cuidar é o primeiro ministério, e através desse ministério que Deus te entregou, todas as coisas fluirão na sua vida. Tudo aquilo que Deus ele tem preparado para você vai fluir através daquilo que Ele já entregou para você, porque não tem ninguém que vá crescer sem uma base, e o Senhor já está preparando essa base para você, para que você possa crescer, para que você possa avançar, para que você possa viver o sobrenatural, o natural, tudo aquilo que Deus tem preparado para a tua vida, porque tudo aquilo que Deus tem preparado para você é grandioso. E a santificação é a blindagem de Deus para que nós possamos viver tudo isso. A separação é tudo aquilo que o Senhor está fazendo sobre nossas vidas para nos separar daquilo que pode acabar com as nossas vidas. Que a primeira coisa que o inimigo vai tentar, e que nós precisamos ter cuidado, é que ele vai querer nos corromper para que nós venhamos quebrar a aliança que nós fizemos com Deus. Tinha um grande evangelista, eu não sei se eu vou falar o sobrenome dele bem, mas é um grande evangelista da época de 80, Jimmy Stewart, uma coisa assim. Ele foi levantado por Deus para as multidões, e ele pregava, assim como Billy Graham, e arrastava multidões. E ele, uma vez, na Argentina, ele estava em um estádio que cabia 60 mil pessoas, e chegaram com ele e falaram: tem um problema, já encheu o estádio e tem mais 60 mil pessoas lá fora. E ele falou a seguinte frase: o Senhor precisa de mim para evangelizar o mundo. E o que aconteceu depois? O coração dele se encheu de orgulho. Ele caiu com uma secretária e uma garota de programa. Essa situação veio à tona, e ele foi um pastor que confessou isso em rede nacional. Ele se afastou do ministério,
voltou há um tempo, ele já faleceu um pouco, não sei se foi o ano passado. Mas aquilo que Deus tinha na vida daquele homem era algo grandioso, para levar a palavra de Deus. E através da corrupção, ele caiu. E assim a gente vê vários homens e mulheres de Deus. Conheço homens que tinham ministérios brilhantes e caíram, e tudo aquilo se ruiu. Por quê? Porque o inimigo ele está ali oferecendo bandejas para que possa mudar a visão das pessoas. O inimigo não está satisfeito com a família que você tem, o inimigo não está satisfeito com o ministério que você tem, o inimigo não está satisfeito com aquilo que você está fazendo para Deus, o inimigo não está satisfeito com aquilo que você está entregando nas mãos do Pai, o inimigo não está satisfeito com a tua felicidade no ministério, o inimigo não está satisfeito com o teu crescimento, o inimigo não está satisfeito com os planos que Deus tem para a sua vida, que Ele tem falado, te direcionado, te levado, porque o Espírito Santo está também nos levando e nos guiando. Ele não está satisfeito com nada disso, e Ele tem lutado todos os dias. Mas eu quero te dar uma boa notícia: Ele não pode tocar em você. Ele vai querer te seduzir, Ele vai querer te corromper, Ele vai querer te afastar, Ele vai querer te fazer desistir. Mas quando você começa a olhar para a cruz, o Senhor Ele começa a te sustentar, o Senhor Ele começa a te guardar. A santidade nos deu, nos restaura e não faz viver as promessas de Deus. Só aquele que tem promessa levanta a mão e glorifica Ele em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, aleluia. Toma cuidado, porque o mundo todo dia está oferecendo manjar. O mundo todo dia está oferecendo esse guisadinho ruim. Porque eu nunca comi sopa de lentilha, irmão, guisado de lentilha, mas deve ser muito ruim, irmão. Meu Deus do céu. Pastor Márcio. Porque eu não gosto de lentilha, irmão, e um guisado dele também deve ser. Olha que quando a gente está no jejum de Daniel, que a gente faz, a gente inventa umas coisas, mas não é como uma carne, né? O guisado de carne é gostoso, mas... Uma vez eu comi um negócio de lentilha, eu comi porque, por educação, porque, meu Deus do céu, estava bem temperado. Até coisa que não vai, irmão. Agora a gente faz comida gostosa. Meu Deus. Mas assim, vida de vegano é muito difícil, né? Meu Deus do céu. Só que estava bonito, né? O inimigo nunca vai oferecer algo para você que é feio. O inimigo nunca vai oferecer algo para você tentando te corromper com um negócio feio, com um negócio ruim. Não, vai ser bonito, vai ser até apresentado no começo, mas no fim tem gosto de fel. Nós temos que entender que vários manjares estão sendo entregues todos os dias para te tirar da presença do Senhor, sim ou não? Só que isso vai gerar uma escolha em obedecer a Deus ou viver aquilo que o mundo está me oferecendo. E as coisas de Deus no começo parecem até mais ruim, mais difícil, porque obedecer, muita gente não gosta de obedecer. Renunciar, eu não gosto, irmão, mas eu faço porque eu sei que eu tenho que fazer. Tem coisa que não vai ser agradável aos olhos,
mas vai te levar a um novo tempo e uma nova história. Tem coisas que vai te levar a viver uma vida de disciplina, que embora até não é prazerosa, custa, dói, mas que você vai ter que seguir há um tempo e você vai encontrar prazer nisso. Porque você não pode ser levado pelaquilo que o mundo vai te oferecer, as bandejas que o mundo vai te entregar, porque você sabe o que não é bom para você, justamente porque essa palavra santidade nos traz essa separação. Só que eu quero te dar uma boa notícia: essa santidade, ela restaura, ela começa a curar, ela começa a nos trazer libertação, ela começa a nos trazer vida, e a porta que Deus ele tem para nossas vidas pode até ser estreita, mas é aonde nós temos que entrar, porque nós sabemos que o mundo vive uma porta larga, que tudo é bom, tudo é prazeroso, vai satisfazer o nosso ego, vai satisfazer a nossa carne, mas não vai nos levar a uma vida eterna. Porque hoje você está trabalhando para viver os planos de Deus aqui na terra, mas os planos de Deus vai te levar a uma eternidade, e só quem quer viver a eternidade com o Senhor, glorifica o Senhor nessa noite, em nome de Jesus, aleluia! Nós temos que abandonar tudo aquilo que vai nos tirar do centro da vontade de Deus. Você vai ter que cuidar daquilo que Deus colocou na sua vida. O ministério é espinhoso, mas foi o que o Senhor entregou para você, e isso vai te fortalecer. A tua família exige cuidado e entrega, mas foi o que o Senhor entregou para você. E você vai viver os planos de Deus através daquilo que você vive dentro da sua casa. Porque é dentro da sua família que você vai aprender a ser homem, a ser mulher, a ser um servo, a ser um filho. E tudo isso está te preparando. Sabe por quê? Porque a santidade, ela não é religiosidade. A santidade, ela é um estilo de vida. E quando você vive esse estilo de vida, irmãos, você vê a beleza da santidade do Senhor, você vive uma vida melhor. Você vive uma vida abençoada, você começa a fluir na presença do Senhor, e todas as coisas começam a fluir através da sua vida, porque quando essa santidade, você vive isso na sua vida, vai começar a te transformar numa pessoa que vive o fruto do Espírito. Nós estamos numa campanha aqui, amém? Essa campanha, irmão, às vezes a pessoa olha e fala: campanha do fruto do Espírito? Que isso? Só que se você não tiver o fruto do Espírito, você não vai viver as promessas, as portas, porque todo mundo, pastor, quer uma campanha das portas abertas. Oh, que bênção, da prosperidade, Deus vai me dar muito dinheiro, e pensa que prosperidade é só dinheiro. Uma campanha do fogo, do manto. Mas se você não viver a santidade, você não viver o fruto do Espírito, não tem como você viver as portas abertas na sua vida, a prosperidade que Deus tem para você. Deus está te preparando. E viver essa santidade não é viver uma religiosidade, irmãos. É sim cuidar do templo do Espírito Santo, é sim cuidar do seu corpo, é sim cuidar da sua mente, é sim ter um direcionamento. É sim viver o propósito de Deus. Tem gente que está presa a uma religiosidade, irmãos.
que não consegue viver o melhor de Deus, o Senhor Ele está quebrando isso em nome de Jesus, amém? O Senhor Ele quer te levar a viver um novo tempo, uma nova história, para que você viva a santidade como estilo de vida, e você vai ver que Deus Ele vai te levar a patamares maiores. Viver a santidade é viver o fruto do Espírito Santo, o amor, a paz, a alegria, a bondade, a amabilidade, a mansidão, o domínio próprio. Isso o Senhor está te aperfeiçoando para viver as promessas de Deus, abandonar as obras da carne, porque a gente entra na presença do Senhor e a gente fala: não, pastor, eu parei de beber, parei de fumar, parei de me prostituir, agora eu vou estar na igreja, né? Mas fala mal da vida dos outros, vive fofocando, vive mentindo. Isso também é obra da carne. É faccioso. Ah, não gosto de fulano, não falo com ele. Irmão, para te entrar no céu, tu vai ter que gostar de fulano, tu vai ter que amar fulano. Tu vai ter que abençoar a vida do fulano, porque muitas vezes Deus vai colocar ele na tua vida, na tua frente. E muitas vezes você vai ter que pedir ajuda dele, ajuda dela. Muitas vezes você vai ter que ajudar ele, ajudar ela. Então entenda, isso é fruto do Espírito. E através do fruto do Espírito, posso lançar? Próximo. Ter maturidade. Sabe o que é isso? Deus preparando você a ter um estilo de vida em santidade, a fortalecer o seu espírito e a sua alma, porque através disso, irmão, você vai começar a quebrar vícios e tudo aquilo que está impedindo você de crescer. Todos os pecados escondidos vão ser aniquilados da sua vida. Aquilo que impede a sua felicidade plena com a sua família, a sua casa, irmão. Tem gente que não gosta de estar em casa, irmão. Se eu pudesse, eu não saía de casa. Tem gente que não gosta de estar na família, irmão. Vê as horas para sair. Eu não vejo a hora de voltar. Entenda, santificação também é amar, é cuidar, é respeitar, é ensinar. Porque muitas vezes a gente olha, entenda, a grama do vizinho sempre é mais verde, né? Não, fulano tem uma família perfeita, ainda mais quem vive no Instagram. No Instagram, não, olha a família de fulano, que bênção. A grama do vizinho sempre é mais verde, porque ele deve estar cuidando da grama dele. Cuida da tua grama também. Sim ou não? O jardim ele só é bonito quando a gente cuida. Tudo só flui quando a gente cuida. Então você precisa cuidar. Os manjares vão estar aí, irmão. Os pratos estão sendo lançados para você todo dia. Mas você precisa cuidar daquilo que Deus entregou para você. A gente vive em um tempo, irmãos, que a gente não... A gente olha para as pessoas e vê muitos líderes aí, entenda isso em nome de Jesus, que não cuidam mais da sua casa, está no terceiro, quarto casamento. Ah, pastor, não deu certo. Por que não dá certo na primeira, na segunda? Não... Tem coisas que a palavra de Deus ela vai falar.
Como vocês sabem, mais tarde, quando ele quis a bênção do Pai, foi rejeitado porque era tarde para que houvesse arrependimento, embora ele tivesse implorado com lágrimas. Depois que Esaú entregou, talvez para ele não tinha dado valor, ele estava distraído. Ele entregou aquilo que era mais valioso, que era o seu legado, que era a sua primogenitura. Depois que ele quis voltar atrás, não tinha mais como. Tem gente que quebra a aliança e depois quer voltar atrás, mas já quebrou. Talvez tinha um plano, entenda, Deus ele tem um plano para você. E olha isso, em nome de Jesus. Deus ele tem um plano para você. E você começa a trabalhar na presença do Senhor e viver tudo aquilo que Deus ele tem preparado para você. Você faz alianças com Deus e com os homens. O casamento é um, o ministério é outro. Deus entregou para você cuidar. Mas muitas vezes nós deixamos isso de bandeja para o inimigo quando aceitamos os manjares. E nós quebramos a aliança que nós temos do Senhor. Já vi vários homens que tinham um chamado extraordinário, promessas de Deus, grandiosas. Homens que já viviam tudo aquilo que Deus tinha preparado. E o que? Aceitou os pratos. Não vai mais viver a promessa. Ah, pastor, Deus ele não dá outra oportunidade. Deus ele dá outra oportunidade. Só que a palavra de Deus vai falar que para Esaú já era tarde demais. E tem para muita gente que está sendo tarde demais também. Tomara que não seja tarde demais para você. Porque a palavra vai dizer que ele, mesmo implorando com lágrimas, já tinha abandonado. Deus ele tem um plano A para a sua vida, viva esse plano. Mas se você quebrar a aliança, você vai viver o plano B de Deus. Deus ele dá a segunda oportunidade, Deus ele dá a terceira oportunidade, irmão. Eu já vi gente que Deus está dando a 10ª oportunidade, mas não vai mais viver a primeira, que era maior, que era melhor, que era grandiosa. Toma conta. Eu estudando a genealogia de Esaú, que foi os Edonitas. Deus ele deu uma nova oportunidade para Esaú, sabia? A sua descendência. Porque Jacó ele tomou posse, passou pelo processo dele, viveu ali com os israelitas. Esaú ele teve um povo chamado os Edonitas. E eu lendo, ali estudando, eu vi que um homem muito grande, um rei muito poderoso, foi da linhagem de Esaú, pastor. O rei Herodes. Ele era um edonita, ele se converteu ao judaísmo, casou com uma princesa, ele se tornou um rei. E eu vejo isso como uma segunda oportunidade. Amém? Só que novamente, qual foi o fim de Herodes? Perseguiu Jesus, teve um fim trágico, foi comido de bicho porque queria a glória para si. E a palavra de Deus vai falar em estudos que a linhagem de Edom, ela se encerra 70 anos depois de Cristo. Tem gente que não aproveita a primeira oportunidade, nem a segunda, nem a terceira.
E o Senhor, Ele não quer isso para você. O Senhor, Ele quer que você viva tudo aquilo que Ele tem preparado dos céus para a sua vida. Tudo aquilo que Ele planejou dos céus para você. Como diz em Romanos 12, 2, para que nós venhamos renovar a nossa mente, para que nós venhamos não nos conformar com o sistema desse mundo. Tem muita gente conformado com o sistema desse mundo. Tem muita gente conformado com uns irmãos da igreja que vão para o carnaval, depois a gente tem que resgatar. Tem gente, irmão, que no final, olha só, presta atenção, tem gente que está na igreja uma benção. Chega no final do ano, pastor, começa uma luta espiritual na vida da pessoa, irmão. Se desvia, final do ano. Tem uns que voltam em janeiro ainda, pro Kadosh. Tem outros que voltam só, a gente vai ver final no mês aqui. Uns voltando para a igreja. Tem uns que voltam só na Páscoa. Você está rindo, mas o negócio é sério, irmão. Passa um mês, 2 meses, 3 meses, bem. Do meio do ano já está. Aqui, em Manaus, na época do boi, irmão, meu Deus. Sumiu, irmão, passou um mês. E a gente sabe, irmão, você sabe que isso é espiritual. Você sabe que isso é espiritual. De ciclos que não se fecharam na vida dessa pessoa, feridas que não se curaram, de renúncias que não foram feitas. E o inimigo ainda tem espaço lá, e quando oferece um prato, essa pessoa recebe, mas não tem crescimento. Você olha para a vida da pessoa, não tem crescimento. Você olha e está tudo travado. Por quê? Porque o coração já está corrompido, a alma já está corrompida. Já teve uma chance, já teve 2 chances, já teve 3 chances, 4. Mas o Senhor continua dando chance, porque o Senhor, Ele é bom. Porque cada um aqui de nós temos promessas de Deus. Você tem uma promessa de Deus. E nós só vivemos a promessa de Deus através dessa santificação, através desse esforço que fala na palavra. A gente viu um homem que teve a oportunidade nas mãos e deixou passar. E eu quero te fazer uma pergunta hoje: você vai deixar essa oportunidade passar? Graças a Deus você vai estar aqui. Talvez ano passado, irmão, tu estava lá no baile de não sei quem. Mas o Senhor está te dando uma oportunidade hoje. Então agarra essa oportunidade que Deus está te dando. Sabe por quê? Porque Deus, Ele quer fazer a tua vida dar certo. Deus, Ele quer fazer você fluir. Deus, Ele quer abrir portas para você abençoada. E nesse tempo Ele está te preparando. Através dessa santificação e da obediência de Deus em nossas vidas, o Senhor está te preparando para quê? Para viver as promessas do alto na sua vida. Esaú viu a sua árvore genealógica crescer, dada oportunidade por Deus, mas não souberam aproveitar. E isso se extinguiu. Você tem uma promessa e uma palavra sobre a sua vida, que se você não aproveitar, e deixar essa oportunidade passar, talvez você não tenha novamente.
Você tem uma palavra, quem tem uma palavra de Deus? Eu tenho uma palavra de Deus. Eu tenho uma palavra de Deus sobre a minha vida. Eu tenho um plano de Deus sobre a minha vida. Eu tenho uma promessa de Deus sobre a minha vida. Você tem um plano de Deus sobre a sua vida. Você tem uma promessa de Deus sobre a tua vida. E eu quero te fazer uma pergunta, não me responda. O que você está contribuindo para isso acontecer? Quando a palavra fala de uma graça, a graça de Deus, cuidado para que ninguém se exclua da graça de Deus. Como é que alguém pode ser excluído da graça de Deus? Como? Se excluindo dela. Ninguém pode te tirar de viver a graça de Deus. Ninguém. Mas você, por suas atitudes, pode parar de viver. Você, por desistir, pode parar de viver, pastor. Eu já busquei muitos relacionamentos que não eram para mim. Eu já busquei muitos planos que não eram para mim. Eu já busquei muito viver projetos que não eram para mim. E eu quero te falar nessa noite, para de fugir daquilo que Deus ele tem preparado para você. Para de fugir dessa graça que nos gostou. Não tem para onde fugir, não tem para onde ir. Só tem a palavra de Deus sobre nossas vidas. Só tem para viver a graça que Ele já disponibilizou na cruz para nós. Eu não tenho para onde voltar. Fica de pé em nome de Jesus, fica de pé. Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Deixa eu te falar uma coisa, não tem para onde ir. Você só vai ser bem sucedido vivendo aquilo que Deus ele tem preparado para você. Eu quero que você feche os olhos, você declare em nome de Jesus. Sou totalmente teu. Declare. Sou totalmente teu. Fui contemplado em ser um com você, ser um com você, ser um com você. Quero fazer um ato profético nesse momento. Quero convidar os pastores aqui na frente.